Amém, Senhor. Queremos agora nos sentar aos teus pés, ouvir a tua voz, ouvir tua palavra que é extremamente preciosa, Senhor. Sabe, Pai, eu não sou melhor do que ninguém. O fato de eu ser pastora não me faz melhor do que ninguém. Não me faz mais sábia do que ninguém. Não me faz mais forte do que ninguém. Apenas o Senhor quer falar conosco e usa uma pessoa para isso. E eu me coloco agora nas tuas mãos, Senhor. Eu não sou nada em mim mesmo, não tenho sabedoria em mim mesmo, não tenho nenhuma capacidade em mim mesma. Ó Senhor, sem ti não passo de vermezinho de Jacó, como diz a tua palavra. Como todos que estão ouvindo agora e todos que vão ouvir nesta gravação, sou tão dependente da tua graça, sou tão dependente da tua força e da tua capacidade quanto qualquer outro, Senhor. Se o Senhor não falar, se o Espírito Santo não ministrar aos nossos corações através dessa palavra, eu vou estar apenas lendo. E eu não quero apenas ler, que seja a minha voz, mas que seja a tua ministração. Que seja a minha voz, mas que seja o Espírito Santo a ministrar e a falar aos corações. Em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir em Salmo, livro de Salmo, capítulo 39. Salmo 39, versículo 1 até o versículo 6. Todos abrirem Salmo 39, do versículo 1 até o versículo 6. Vamos lá. A vaidade da vida, ao mestre de canto, Jedutum, Salmo de Davi. Disse comigo mesmo: guardarei os meus caminhos para não pecar com a língua. Porei mordaça a minha boca enquanto estiver na minha presença o ímpio. Emudeci em silêncio. Calei acerca do bem e a minha dor se agravou. Esbraseou-se-me no peito o coração, enquanto eu meditava. Ateou-se o fogo. Então disse eu com a própria língua: dá-me conhecer, Senhor, o meu fim. E qual a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Deste aos meus dias o comprimento de alguns palmos. À tua presença, o prazo da minha vida é nada. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Com efeito, passa o homem como uma sombra. Em vão se inquieta. Amontoa tesouros e não sabe quem os levará. Partindo do princípio que a vida do ser humano aqui na Terra é extremamente passageira, como nós lemos no versículo 5, que fala que o comprimento dos nossos dias não passam de alguns palmos. E também fala que na presença de Deus, o prazo da nossa vida é nada diante da grandeza de Deus. Também fala no versículo 6 que o homem ele passa como uma sombra. Por isso ele se inquieta e entesoura bens materiais à toa, porque a vida dele aqui é como uma sombra. Partindo deste princípio, nós precisamos então aprender em Deus
o momento certo de silenciar e o momento certo de falar. Por isso que o título da palavra é silêncio ou omissão. O salmista, quando ele se calou diante do ímpio, fala aqui no versículo 1 do Salmo 39, que ele ia guardar a língua dele, ia guardar nos caminhos do Senhor e a língua dele para não pecar. E que ele ia botar mordaça na boca dele diante dos ímpios. Ímpios se refere àqueles que não temem ao Senhor Deus, que não amam e não vivem uma vida voltada para Deus. Mas no versículo 2, eu posso dizer que entre o versículo 1 e o versículo 2, o salmista faz uma reflexão. E aí ele emudece acerca do bem. E então fala que a dor nele se agravou. O que a gente entende aqui? Entende que o salmista, quando ele se calou diante do ímpio, na verdade, ele estava sendo omisso, totalmente omisso, em propagar acerca do bem, acerca do amor, acerca da verdade de Deus que liberta, cura e transforma. E quando ele viu que ele havia se calado, se omitido acerca do bem, quando ele viu que ele tinha ficado em silêncio e não falado a verdade em amor, não anunciado o evangelho, não anunciado o amor de Jesus, não aproveitado toda a oportunidade para expandir a verdade da palavra do Senhor Jesus Cristo, então a dor no coração dele se agravou. Quando fala que a dor dele se agravou, fala depois no versículo 3 que o coração dele queimou como fogo dentro do peito dele. Porque ele se lamentou, porque eu me calei e não falei a verdade. Por que eu não falei a verdade em amor? Por que eu fui omisso? Isso agravou como fogo no coração dele. O coração dele queimou de dor por ver que ele não aproveitou a oportunidade para falar a verdade que liberta, que cura, que transforma. E muitas vezes podia ter sido a única oportunidade daquela pessoa e a gente então emudece, se cala por medo e deixa passar. A vida do ser humano é extremamente frágil. Fala no versículo 4, no final dele, que nós precisamos reconhecer a nossa fragilidade. Entender que a soma dos nossos dias é muito pequena e que o Senhor precisa nos fazer entender qual é o nosso fim. Só existem dois finais: com Deus e sem Deus. E a escolha é nossa, e quando a gente entende isso, entende a nossa fragilidade, então a gente se posiciona. Qual é o fim que você quer da sua vida? A escolha é sua. Deus, ele respeita a nossa escolha. A vida do homem sem Deus é pura vaidade. Aqui fala no versículo 5, que o homem, por mais firme que ele seja, e essa firmeza não está falando de firmeza na palavra de Deus, está falando de firmeza aqui nesse sistema. Por mais que ele tenha bens materiais, por mais que ele tenha cultura, por mais que ele seja conhecedor das leis físicas e naturais, por mais que ele tenha lógica, tudo isso não passa de pura vaidade, porque tudo isso vai passar. O homem precisa entender qual é a real existência dele, que ele existe por Deus, que ele existe em Deus e que ele existe para Deus. Há dois silêncios
que nós precisamos discernir entre esses dois silêncios. Nós vamos ver o primeiro silêncio, que é o silêncio da sabedoria. E depois nós vamos ver o segundo silêncio, que é o silêncio da omissão. O primeiro silêncio é o silêncio da sabedoria. É aquele silêncio que deve ser praticado para evitar contendas e discussões humanas. É o silêncio que vem da sabedoria de Deus no nosso coração. Nós não fomos chamados para discutir pontos de vista em relação a práticas naturais que não infringem a lei de Deus. Por isso que na palavra de Deus tem um texto que eu não vou ler agora, que se um acha que tem que comer legumes, outro acha que não tem que comer. Se um acha que tem que comer carne, outro acha que não tem que comer. Se um acha que tem que vestir amarelo, outro acha que tem que vestir preto. Se um acha que a casa tem que ser assim, outro acha que a casa tem que ser assado. Se um acha que tem que trabalhar tantas horas por dia, outro acha que tem que trabalhar outras horas por dia. São posicionamentos naturais que nós tomamos durante o decorrer da vida. E que isso vai do ponto de vista de cada um. E isso não infringe a lei de Deus, que é igual para todos. Se um acha que tem que mentir e outro acha que não tem que mentir, então aí está errado, porque mentir é pecado e você não tem que achar nada, você tem que reconhecer o que a palavra de Deus diz. Se um acha que tem que enganar o outro e o outro acha que não tem que enganar o outro, você não tem que achar nada, tem que ficar com o que a palavra de Deus diz. Não enganeis o próximo. Quando se trata de ensinamentos bíblicos, não tem posicionamento a favor ou contra. Ou você é com Deus ou você é contra Deus. Quando você não se posiciona segundo a palavra de Deus, você não está se posicionando contra homens. Você está se posicionando contra Deus. Então não tem o que discutir. Cada um vai prestar contas de si diante de Deus em relação aos seus ensinamentos. Mas eu não tenho que sair discutindo com o outro. Se o outro quer discutir, eu me calo. Porque é o silêncio da sabedoria. O Senhor não nos chamou para ficar discutindo. Por exemplo, eu estou agora pregando a palavra de Deus. Não estou discutindo, estou expondo a palavra de Deus. Cabe ao outro crer ou não crer. E eu não vou discutir com aquele que não crê. Porque isso é um posicionamento da pessoa diante de Deus. Agora, se uma pessoa vem e fala mal de mim, eu não vou discutir com a pessoa. Porque isso não se discute. Isso se entrega aos pés do Senhor. Abre lá em 2 Timóteo 2. Desculpa, 2 Timóteo. Perdoe-me. 2 Timóteo 2. Versículo 23 a 26. Carta de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 23 a 26. Diz assim. Vou ler desde o 22, do 22 ao 26. Foge, outro sim, das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Então você escolhe seguir. Isso não tem o que discutir. Você escolhe, é uma escolha pessoal, seguir a justiça de Deus, a fé em Deus, o amor de Deus e a paz com Deus e para com todos no que depender de vós. Versículo 23. Repele as questões insensatas e absurdas, pois sabes que só
engendram, só provocam contendas. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. O que está dizendo aqui? Que tanto as lideranças como todo homem e mulher de Deus não tem que discutir. Vamos supor que você vai entregar um folheto na rua. E aquela pessoa pega o folheto, quase que arrasta na sua cara e diz: eu não creio em Deus, isso é besteira, amassa e joga no chão. Porque isso já aconteceu comigo. Você tem duas opções. Deus te abençoe, eu vou estar orando por você. E segue o teu caminho. Ou você discute: que besteira o quê? Você que não sabe de nada, você vai para o inferno. Nós não fomos chamados a discutir, nem desejar que alguém vá para o inferno. A palavra de Deus diz: misericórdia quero. Eu estava falando para o José Arthur que nesses dias eu estou entrando num novo nível no Senhor de misericórdia. Todos que me procurarem, mesmo que já tenham falado mal de mim, contado calúnia sobre mim, eu estou disposta a amar e abraçar. Misericórdia. Misericórdia. Deus é misericórdia. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Se não fossem as misericórdias do Senhor sobre as nossas vidas, nós já teríamos sido destruídos. Nós podemos ouvir alguém conversar algo conosco e não concordarmos com nada, mas precisamos silenciar. E no momento exato, no momento oportuno, no momento certo, nós vamos instruir, como diz aqui, não contender, mas instruir com brandura, com mansidão, usando a palavra de Deus com amor, desejando que aqueles que se opõem à palavra de Deus venham se arrepender e conhecer a verdade que liberta, porque a palavra de Deus diz: conhecereis a verdade. Não é conhecereis o pastor, conhecereis a doutrina da religião, conhecereis a denominação. Não, é conhecereis a verdade que está na palavra, a verdade que é Jesus Cristo. Então sereis libertos. Quando nós respondemos, a palavra de Deus diz que a resposta branda desvia o furor. Quando nós aprendemos a não discutir de forma insensata, mas a silenciar e no momento certo ensinar com brandura, com amor, com mansidão, fica mais aberto que a pessoa venha cair na sensatez, e então ser livre dos laços enganosos do diabo, como disse aqui no versículo 26. Não é por força nem por violência, mas é pelo poder do Espírito Santo de Deus. Então nós não temos que discutir, isso é o silenciar da sabedoria. Ainda em 1 Timóteo, carta de 1 Timóteo, volta um pouquinho. Enquanto vocês estão abrindo, eu era insensata. Eu discutia. Eu tentava me defender. Eu tentava provar e discutir. Agora não. Se alguém debocha, eu deixo debochar. Eu me calo.
O silêncio fala mais do que palavras puramente humanas. 1 Timóteo 1, de 3 a 7, diz assim: quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, o apóstolo Paulo escrevendo para Timóteo, que também era um líder na casa de Deus. Quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei permanecesses ainda na cidade de Éfeso, para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Ora, o intuito da presente admoestação visa o amor, que procede de coração puro e de consciência boa, e de fé sem hipocrisia. Desviando-se algumas pessoas destas coisas, perderam-se em loquacidade frívola, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, todavia, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. O que está nos falando aqui? O apóstolo Paulo está ensinando para Timóteo, que estava começando o seu chamado de liderança numa igreja local, estava ensinando para ele que ele devia admoestar. Admoestar é a mesma coisa que exortar, que é chamar para perto da vontade de Deus em amor, em mansidão, com carinho, mostrando com cuidado a palavra de Deus. Ele devia admoestar, advertir, mostrar o perigo de estar se envolvendo com fábulas e genealogias sem fim. O que significava isso? Significava que muitos estavam deixando o espírito da palavra, que nos ensina a ter caráter de Deus, que nos ensina a viver o amor de Deus, para ficar discutindo detalhes. Se é isso, se não é aquilo, quantos eram, número, não sei o que lá, detalhes que nos levam a lugar nenhum. A palavra de Deus, a Bíblia, não é um livro de histórias. É um livro vivo que em cada história, em cada texto, nos ensina caráter e princípios de vida. E muitos, querendo criar desculpas pela sua falta de caráter em Deus e sua falta da prática do amor de Deus, estavam levantando discussões de coisas que não faziam a mínima importância. Asseverando, isto é, fazendo afirmações de coisas que não faziam o mínimo sentido, com o intuito de se passar por mestres, e não entendiam a verdadeira palavra de Deus. Nós, homens e mulheres de Deus, não fomos chamados para discutir, mas para amar. Esse silenciar se refere a não entrar em discussões para tentar se defender. Nós não temos que nos defender. Não temos que defender a nossa reputação. A Bíblia diz que já não somos nós mais que vivemos, mas Cristo vive em nós. E se nós vivemos segundo o amor e a vida de Cristo, então nós não temos que defender mais nossa reputação. Nós temos apenas que expressar Jesus Cristo. A palavra de Deus tem um texto que eu não vou ler agora, que diz que se falam mal de você, se mentem sobre você, se perseguem você sem você ter feito nada de errado, dê graças a Deus.
Agora, se perseguem você, se falam mal de você porque realmente você fez algo de errado, então se arrependa. Nós não temos que nos defender, nem defender as nossas causas, nem mesmo os nossos direitos. Eu estava ouvindo hoje uma palavra do apóstolo Luiz Hermínio, que ele falou na pregação a mesma coisa que eu sempre falo. Os nossos direitos morreram na cruz. O nosso único direito é viver a vontade de Deus. Só que é muito mais que um direito. Quando você se apaixona pelo Senhor, passa de direito para prazer. Nós também não precisamos defender lideranças. Já viu gente discutindo por causa de liderança na casa de Deus? Aquele é de Deus, aquele não é. Você não me vê citar nomes na pregação. E nunca vou citar. Porque nós não estamos aqui para expor ninguém a ridículo. Se você vê que alguma liderança está ensinando a palavra de Deus de forma errada e levando muitos ao erro, dobre o seu joelho, ore por essa liderança, ore por aqueles que estão sendo levados ao erro e pregue a verdade. Mas não discuta para defender liderança. Eu já vi no Facebook discutindo para defender liderança. Não faça isso. E nem discuta para defender Deus. Quem somos nós para defender Deus? Oh, homens frágeis que somos. Deus não precisa da nossa defesa. Eu já tentei defender muito Deus quando eu era mais novinha. Na fé. Vou fazer 30 anos no Senhor. Já é um chãozinho andado aí. Tenho muito que aprender ainda, mas o pouquinho que eu já aprendi nesses quase 30 anos no Senhor e 30 anos vividos no Senhor, eu aprendi que eu não tenho que defender Deus. Eu tenho que ter compaixão daquele que fala mal de Deus e orar por ele. Que nós precisamos, ao invés de discutir ou ficar tentando defender alguma coisa, é instruir e ensinar na palavra de Deus, sem discutir, sendo brando, sendo paciente, amoroso, entendendo que quem convence é o Espírito Santo de Deus através da palavra, não somos nós. Não é a persuasão das nossas palavras. Abre lá em 1 Coríntios 2. Carta de 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 4 a 5. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 4 a 5, olha o que diz. A minha palavra, quem está falando é o apóstolo Paulo para a igreja da cidade de Corinto. E ele está falando assim: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito Santo e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Amado, se você tentar convencer alguém na sua eloquência no falar, na sua sabedoria humana, no muito conhecimento que você tem, até mesmo da palavra, conhecimento teológico, você vai morrer na praia. Porque quem convence é o poder do Espírito Santo de Deus operando no coração da pessoa. A palavra de Deus diz: prega, insta que oportuno ou não. Prega, mas não convence. Você prega, porque a palavra diz: como ouvirão se não houver quem pregue? Alguém tem que pregar, alguém tem que ler a palavra e mostrar, mas quem opera é o Espírito Santo de Deus.
Vamos abrir em Lucas 23, Evangelho de Lucas, capítulo 23. Evangelho de Lucas, capítulo 23, de 9 a 10. O que está acontecendo aqui antes de eu começar a ler? Jesus havia sido preso. E primeiro ele foi interrogado no Sinédrio pelos religiosos, os sacerdotes religiosos. Depois ele foi levado perante Pilatos. Pilatos fez muitas perguntas a Jesus. E depois ele foi levado perante Herodes. Jesus era levado de lugar a lugar e todos faziam perguntas para ele. Ele foi levado preso. E diz no versículo 10 o seguinte, de Lucas 23. Os principais sacerdotes e os escribas ali presentes acusavam Jesus com grande veemência. Mas Herodes, juntamente com os da guarda, tratou Jesus com desprezo e, escarnecendo de Jesus, fê-lo vestir-se de um manto aparatoso e o devolveu a Pilatos. Jesus ele estava sendo interrogado pelos principais sacerdotes e escribas. Estava sendo acusado com eloquência, de forma insistente, cheia de sabedoria humana. Foi desprezado, escarnecido. Mas lá em Mateus 26, abre lá em Mateus 26, Evangelho de Mateus 26, de 62 a 64. Olha o que diz. Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 62 a 64, diz assim. E levantando-se o sumo sacerdote, perguntou a Jesus: nada respondes ao que estes depõem contra ti? Jesus, porém, guardou silêncio. E o sumo sacerdote então lhe disse: eu te conjuro, pelo Deus vivo, que nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Jesus então responde a eles: tu o disseste. Entretanto, eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Jesus estava sendo interrogado pelos sacerdotes, os religiosos, os judeus religiosos. E eles perguntaram: Jesus, responda de uma vez, você é Jesus Cristo, Filho de Deus ou não é? E Jesus falou: vocês estão dizendo. Mas aí Jesus se lembrou do que foi dito, abre lá, em Daniel 7, livro do profeta Daniel, lá no Antigo Testamento. É depois de Ezequiel, capítulo 7, versículo 13 a 14. Aqui Jesus ainda não tinha vindo à terra como homem. Mas Daniel era um profeta e já estava profetizando não só a primeira vinda de Jesus, como a segunda vinda de Jesus Cristo, porque ele vai voltar. Se você não crê nisso, comece a repensar, porque Jesus vai voltar e tudo está apontando para isso. Olha o que diz em Daniel capítulo 7, versículo 13 a 14. Daniel falando: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele.
foi-lhe dado domínio e glória e o reino para que os povos, nações e homens de todas as línguas servissem a ele. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Quando Jesus, no versículo 64 de Mateus 26, falou para eles: eis que o Filho do Homem virá sobre as nuvens, ele estava apenas confirmando o que já havia sido dito em Daniel, pelo profeta Daniel. O que isso nos ensina? Que Jesus, ele não se defendia. Em nenhum momento você vê Jesus se defendendo quando estava sendo acusado, debochado, escarnecido, maltratado, desprezado. Em nenhum momento ele se defendeu. Ele só abria a boca para declarar a palavra de Deus. Precisamos aprender com Jesus. Ora, o servo não é maior que o seu senhor. Se Jesus foi desprezado, escarnecido, debochado, maltratado, perseguido, preso, quem somos nós para achar que isso não pode sobrevir sobre nós? E se isso vier a acontecer sobre as nossas vidas, precisamos aprender com o nosso Mestre, Senhor e Salvador Jesus Cristo. Silenciar quando se trata de nos defender e abrir a boca só para declarar a palavra de Deus. Também no Evangelho de Mateus, eu não vou ler, mas diz que quando nós formos perseguidos e presos e colocados diante de autoridades, que o próprio Senhor vai colocar em nossos lábios o que nós devemos falar diante daqueles que nos perseguem. É sabedoria de Deus. Só abra a boca para falar sabedoria de Deus. Que saia dos vossos lábios aquilo que for louvor, aquilo que for edificar, aquilo que for exaltar e engrandecer a Deus. Se for para denegrir alguém, se for para debochar de alguém, se for para criticar alguém, cale-se. Também temos o exemplo do apóstolo Paulo. Abre lá na carta de 2 Coríntios. No Novo Testamento, 2 Coríntios capítulo 11, versículo 20 a 23. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 20 a 23. Dando continuidade à palavra de Deus, vamos ler em 2 Coríntios 11, de 20 a 23. Carta de 2 Coríntios 11, de 20 a 23, diz assim: tolerais quem vos escravize, quem vos devore, quem vos detenha, quem se exalte, quem vos esbofeteie no rosto. Ingloriosamente o confesso, como se fôramos fracos. Mas naquilo em que qualquer um tem ousadia, com insensatez o afirmo, também eu a tenho. São hebreus? Eu também sou. São israelitas? Eu também. São da descendência de Abraão? Eu também. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais, em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites sem medida, em perigos de morte, muitas vezes. O que está acontecendo aqui?
O apóstolo Paulo, ele estava sendo também perseguido com acusações erradas, estavam questionando o ministério dele, estavam questionando a obra que ele estava fazendo no Senhor, o que ele estava pregando, o evangelho para gentios, porque os judeus achavam que só podia ensinar a palavra de Deus para os judeus, e ele estava pregando salvação em Jesus Cristo para os gentios. E começaram a questionar o apóstolo Paulo. E aí o apóstolo Paulo, ele caiu no erro de começar a querer se defender. Olha aqui, vocês são insensatos? Eu também sou. Vocês falam que são hebreus? Eu também. Vocês falam que são israelitas? Eu também. Vocês são da descendência de Abraão? Eu também. O que o apóstolo Paulo estava fazendo aqui? Ele até fala, eu falo como fora de mim. Ele começou a usar os títulos dele, todo estudo que ele tinha na teologia, para mostrar para eles que ele era alguma coisa. Ele começou até a citar as prisões, os açoites, tudo que ele já tinha passado por amor a Cristo como uma vantagem. O apóstolo Paulo aqui foi insensato. Ele tentou se defender. E toda vez que a gente tenta se defender com as nossas próprias palavras, fazendo uso de armas naturais, fazendo uso de títulos, de posições, de conhecimento humano, e aí tenta mostrar que nós somos alguma coisa por conta dessas coisas, nós saímos da sabedoria de Deus. Nós precisamos buscar a sabedoria de Deus para aprender a calar no momento certo, sem cair na insensatez da omissão. Veja bem, esse é o silêncio da sabedoria que eu falei até agora. Mas cuidado para não confundir o silêncio da sabedoria com o silêncio da omissão. Admoestar em Deus quer advertir, exortar em Deus quer chamar para perto da vontade e da verdade de Deus em amor, é diferente de discutir. Por isso, nós somos chamados a admoestar, a exortar, porque isso envolve querer o bem do outro. Você não exorta o outro para mostrar para o outro que você é sabichão. Você exorta em amor o outro porque você quer ver o outro desfrutando da alegria de estar vivendo o conhecimento, a verdade e a liberdade dos ensinamentos de Deus. A motivação que te leva a exortar não é para mostrar superioridade, mas é para mostrar que você quer o bem do outro. Por isso, até na hora de exortar, temos que tomar cuidado como falamos, o tom da nossa voz, que palavras nós usamos. Veja bem, exortar em amor não significa que às vezes você não seja duro. Porque Jesus, quando exortou os religiosos, simplesmente chamou eles de hipócritas e raça de víboras. E ele fazia isso por amor. Amor não é passar a mão na cabeça. Amor muitas vezes é até ser duro. E isso quando se trata das coisas de Deus. O satélite está péssimo. Olha só, saiu de novo.